Olá, engenheiros. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a planilha de dimensionamento de cálices de fundação para pilares pré-fabricados. Aqui nessa planilha é possível fazer o dimensionamento de cálices com paredes lisas, rugosas ou com chaves de cisalhamento, que são as três possibilidades que a NBR 9062 nos traz. Inicialmente aqui nos dados gerais a gente informa as dimensões do pilar, a armadura longitudinal do pilar, informações aqui em relação à ancoragem dessa armadura longitudinal do pilar, se ela tem dobra na parte inferior ou se tem barra transversal soldada. Informamos também aqui cobrimento externo e interno do nosso cálice. E também aqui tem a informação da tangente do ângulo de inclinação limite da biela para verificação de cálices através do modelo de bielas tirantes. Na sequência, nós temos aqui os coeficientes de ponderação, né, o gama F das cargas, gama N para estruturas que são reticuladas, né, com o pilar engastado na base e com as vigas todas articuladas nos pilares. A norma estabelece um gama N aí de 1.2. Gama C, que é a minoração do concreto do cálice. Gama C, que é a minoração do concreto do pilar pré-fabricado. Gama S, né, o ponderador da armadura, da resistência da armadura do cálice. Relação X sobre D limite para armadura simples, no caso de cálices calculados como vigas em balanço. E aqui os coeficientes de atrito entre a parede do cálice, né, e o concreto de preenchimento. Na sequência, nós temos a entrada de dados em relação aos esforços, né? Então, aqui a gente informa se o pilar ele é tracionado ou não. Se o pilar é tracionado, nós temos que ter uma altura de embutimento do pilar no cálice de pelo menos 2 vezes a maior dimensão do pilar. E também tem que ter, obrigatoriamente, tem que ser calculado com chaves de cisalhamento, né? Aqui as informações de carga normal máxima, de carga normal mínima e de momentos fletores e forças horizontais atuantes no topo do cálice. A planilha calcula os esforços de cálculo. A próxima entrada de dados é em relação aos materiais. Nós vamos informar aqui o FCK do concreto utilizado no cálice, o FCK do grout de preenchimento ali da folga de montagem e o FCK do pilar. Também vamos informar o tipo de ligação aqui da interface do cálice com o bloco de fundação. Então, muitas vezes, quando a gente tem que calcular o cálice como sendo um consolo muito curto, nós temos que levar em conta a forma de execução do cálice. Se ele é concretado de maneira em etapa única, junto com o bloco de fundação, ou se ele é concretado em mais que uma etapa. E se essa interface, então, de ligação ela é monolítica, ou seja, uma etapa única, ou se ela é interface rugosa ou uma interface lisa, né? Seguindo aqui, nós temos a informação, né, a entrada de dados do tipo de aço a ser utilizado. Nós temos o cálculo da geometria do cálice, né? Então, nós vamos informar aqui qual que é a folga de montagem, quanto que é a espessura da parede do cálice. Então, se a gente adotar uma espessura inferior à mínima recomendada, a planilha já avisa aqui pintando de vermelho. E nós temos aqui os comprimentos de altura do cálice, né? O comprimento de embutimento do pilar no cálice, que é determinado em função do tipo de interface, se é interface lisa, rugosa ou com chave de cisalhamento, e também em função dos esforços, né? Quanto maior o nosso momento fletor, maior tem que ser a altura da parede do cálice, né? Então aqui nós temos o valor aqui a ser adotado, né? Se a gente adotar um valor muito pequeno, a planilha já pinta também aqui de vermelho, dizendo que não está ok. Aqui é a informação da regularização e aqui é a informação de quanto que é o embutimento do pilar no bloco de fundação. Então, nós podemos fazer um embutimento, né, do pilar no bloco de fundação também, o que vai impactar no nosso detalhamento aí, no nosso cálice. Também no cálculo
Após toda a entrada de dados, nós temos aqui o cálculo das forças atuantes no nosso cálice. Então, aqui nós temos, primeiro, as forças atuantes para cálices com parede lisa ou rugosa. E nós temos aqui as forças atuantes para cálices com paredes com chave de cisalhamento. Então, é um cálculo bem complexo, bem comprido, né? Porque é feito para todas as direções, né? E na sequência, nós temos aqui o cálculo das armaduras. Novamente, nós temos o cálculo das armaduras para cálices com interface lisa ou rugosa, nos dois sentidos. Então, aqui o nosso cálice pode ser dimensionado ou como viga em balanço, ou como consolo muito curto, ou como consolo curto. A planilha ela verifica aqui e já informa, ó, qual que é o método de verificação, ó, modelo, viga e balanço. Tá? Então, dando sequência aqui, nós vamos para o detalhamento aqui, para a determinação das armaduras adotadas. Nós podemos somar as armaduras calculadas nos dois sentidos para simular aí uma atuação simultânea de momentos, tanto no sentido X como no sentido Y, né? Nós podemos escolher aqui, suspender a força a resultante de compressão, né, do pilar no fundo do cálice, para a questão de verificação da punção, né, do nosso elemento de fundação, sim ou não. E aqui nós temos o resumo da armadura vertical principal do cálice, a armadura vertical secundária, tanto nas paredes paralelas ao eixo X como nas paredes paralelas ao eixo Y. Temos aqui a armadura horizontal principal superior, a armadura horizontal principal inferior, né, para o caso de cálices com interface lisa, né, nós temos a armadura principal superior e inferior. E se a gente embutir o nosso pilar no bloco de fundação, dependendo dessa altura de embutimento, a gente pode eliminar a armadura horizontal principal e inferior, tá? Nós temos aqui o cálculo da armadura também horizontal secundária. E, por fim, nós temos aqui um esquema já de detalhamento do nosso cálice, né? Esse esquema aqui, ele é interativo, ele varia aqui conforme as nossas armaduras adotadas. Por exemplo, ó, nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 10 barras de armadura principal vertical em cada canto aqui do nosso cálice. Se a gente adotar aqui menos, ó, vamos adotar, por exemplo, ferros de 20 milímetros, vai para 7 barras. Tem que ser sempre número par, né? Então, vamos adotar 8 barras. 8 barras de 20 milímetros. Já adotou aqui, ó, 8 barras de 20 milímetros no total. Certo? A nossa geometria das paredes do cálice aqui também altera interativamente conforme o que a gente informa lá nos dados de entrada. Isso aqui para cálice com interface lisa. E aqui nós temos o cálculo também das armaduras para cálices com interfaces com chaves de cisalhamento. Tá? Então, na verdade, aqui a planilha vai calcular a armadura horizontal. Tá? A armadura vertical a gente apenas informa aqui para a planilha quanto que a gente vai adotar, mas ela não verifica. Por quê? Para cálices com chave de cisalhamento, o cálculo é através de flexão composta ou de flexão composta oblíqua, né? Composta normal ou oblíqua. Então, essa verificação a gente pode pegar o nosso cálice e modelar ele num programa, por exemplo, como se fosse o PCalc, por exemplo, tá? E verificar ele por flexão composta oblíqua para dimensionar as armaduras verticais, tanto a principal como as secundárias, tá? Porém, a armadura horizontal, a gente calcula, tá? Na planilha aqui. A armadura horizontal ela é calculada conforme a metodologia da NBR 9062. Temos a armadura horizontal principal e temos aqui a armadura horizontal secundária. Tá? Nós também temos aqui a verificação do trecho do pilar embutido no cálice. Tá? Isso aqui é para cálices com interface lisa. Tá? Essa verificação, através de um modelinho aqui de bielas e tirantes, nós calculamos
quanto que deve ser os estribos aqui dispostos no comprimento de embutimento do pilar no cálice, tá? E também quanto que deve ser a armadura inferior aqui do pilar. Então, é calculada também essa armadura aqui nos dois sentidos, tanto no sentido X como no sentido Y. Tá? É uma armadura aí, é uma planilha bem completa. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma outra planilha que faz todos esses cálculos aí iguais a essa planilha, certo? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.